Vamos agora entrar aqui nessa parte de fotografia. Tá? Entender um pouquinho de como que é o fotografia, né? E aí, mais uma vez, trazendo o celular aí de novo como uma ferramenta de trabalho, né? Fotografia, o que significa? Foto significa luz, grafia é escrita, né? Escrever com a luz. E aí eu vou trazer um vídeo de abertura dessa parte de fotografia, que é esse vídeo da Disney aqui, que é muito interessante, que ele fala um pouquinho sobre Fibonacci, né? Foi o nosso velho amigo Pitágoras quem descobriu que o pentagrama estava repleto de matemática. As duas linhas mais curtas combinadas são exatamente iguais à terceira. E esta linha mostra as proporções mágicas da famosa regra de ouro. A segunda e a terceira linhas são exatamente iguais à quarta. Temos novamente a regra de ouro. Mas isto é só o começo. Escondido dentro do pentagrama está o segredo da criação do retângulo de ouro, que os gregos admiram por suas proporções belas e por suas qualidades mágicas. A estrela contém o retângulo de ouro muitas vezes. É uma forma fantástica. Ela pode se reproduzir matematicamente infinitas vezes. Todos esses retângulos têm exatamente as mesmas proporções. Esta figura também contém uma espiral mágica que repete as proporções da regra de ouro ao infinito. Para os gregos, o retângulo de ouro representava a lei da beleza matemática. Ele está em sua arquitetura clássica. O Partenon, talvez um dos prédios mais famosos da Grécia Antiga, contém vários retângulos de ouro. As proporções da regra de ouro também se encontram em suas esculturas. Nos séculos seguintes, o retângulo de ouro dominou o conceito de beleza na arquitetura em todo o mundo ocidental. A Catedral de Notre Dame é um exemplo notável. Os pintores renascentistas conheciam bem esse segredo. Hoje em dia, o retângulo de ouro faz parte do nosso mundo moderno. Os pintores modernos redescobriam a magia dessas proporções. Na verdade, esta proporção ideal encontra-se na própria vida. Puxa, puxa, puxa! Isso é matemática! Adoro que olha esse tipo! Donald. A experimentar! Não. Proporção ideal! Nem tanto. Não, eu acho que não. Ora, não podemos ser todos matematicamente perfeitos. Ah, Agora que você está embutido num pentágono, vamos ver como a natureza usa esta mesma forma matemática. A petúnia. O jasmim estrela.
a estrela do mar. A flor de cera. Existem literalmente milhares de membros de destaque na sociedade pitagórica da estrela na natureza. Todas as obras da natureza têm lógica matemática e seus padrões são ilimitados. Sempre encontramos as proporções mágicas da regra de ouro nas espirais dos desenhos da natureza. A profusão de formas matemáticas nos faz recordar as palavras de Pitágoras. Tudo está organizado segundo os números e as formas matemáticas. Sim, existe matemática na música, na arte, em praticamente tudo. E como os gregos descobriram, as regras são sempre as mesmas. E então, Donald, você gostou da nossa viagem pela geometria? Então, por que eu trouxe esse vídeo aí, né? Bom, a gente passou lá pela biologia, falando do olho humano, né? E a gente veio aqui um pouquinho de física, né? Da questão da luz, do raio, da direção, e a gente entra na matemática, né? Tudo isso são técnicas que deram a base, o fundamento para os pintores, principalmente renascentistas, a construírem suas obras, né? Então, eles usaram essas técnicas, né, esse aprendizado, né, do Fibonacci para poder aplicar, né? Os fotógrafos se basearam nos conceitos dos pintores, principalmente os renascentistas, para compreender como melhor dispor os objetos enquadrados em suas fotografias, né? Então, foi através do estudo da fotografia, o estudo da pintura fez com que os fotógrafos fossem buscar essa base quando começaram a fazer suas fotografias. E os pintores buscaram nessas técnicas aí de enquadramento, enfim, do Fibonacci, tá? Então aqui trouxe aqui o quadro do Leonardo da Vinci, né, para vocês verem, figura central. E essas técnicas a gente usa e vocês vão observar no cinema o tempo todo esse tipo de técnica, né? Então vamos falar um pouquinho sobre enquadramento. Em suma, enquadramento é a forma como se enquadra uma ação que vai ser capturada. Embora não seja provável que dois fotógrafos enquadrem a mesma ação de uma forma idêntica, existem técnicas gerais que podem ajudar a tornar a ação fotografada mais interessante ou apelativa, ou seja, com uma intenção clara. E aí eu cito aqui o meu amigo João, que ele sempre gosta de falar sobre o olhar, né? O olhar do fotógrafo seria essa intenção que ele tem, utilizando a técnica que ele tem. Então eu quero, aqui nessa cena está acontecendo um monte de coisa, mas eu quero pegar e dar um enfoque maior aqui para o Danilo, né? Então, através do meu olhar, da forma que eu posiciono a minha câmera, a forma que eu pensar toda essa fotografia, é onde eu vou conseguir trazer esse ponto principal ali para a minha fotografia. Agora eu não lembro o nome dela, mas depois eu mando no grupo. Tem uma fotógrafa que ela faz bastante trabalho para a Folha, lá em Brasília. E Gabriela Bilan. Ela mesma. Eu conheci ela pessoalmente. E tipo, o olhar dela que ela tem para as coisas é muito diferenciado, assim. Sim. Porque ela consegue trazer várias camadas de interpretação numa foto que, sei lá, se você olhar de primeira você acha simples, mas aí você olha depois tem várias coisas. E o legal é que no Instagram da Gabriela ela coloca alguns detalhes ali sobre o processo da fotografia dela, é bem interessante. Pode ficar na mão depois, se alguém quiser falar, mas é só pegar aí.
Tá, então vamos entender um pouquinho sobre o que é a regra dos terços. Né? Regra dos terços. A gente tem pontos de interesse na fotografia, né? Ou seja, é como se a imagem ela fosse dividida num quadro e ali onde está sendo marcado o X seriam os pontos de interesse. É sempre interessante colocar o objeto fotografado nesses pontos de interesse ou, no caso aqui, na área central que ele colocou ali. Reparem que aqui, ó, essa divisão ele mostra as camadas da fotografia. Né? A gente tem o personagem aqui, lá dando um destaque para o fundo também. Né? Também a gente vai ter as linhas condutoras. Né? São linhas, vamos dizer, dentro de uma imagem que a gente consegue conduzir o olhar de quem está vendo a foto, né? No caso aqui da fotografia estática. Olha lá, ele usou o trilho do trem para dar essa sensação de profundidade. Ó. Mesma coisa ali no corredor. Tá vendo? Ele se utilizou das linhas da própria composição ali para poder dar enfoque no que ele queria. Né? Também a gente consegue utilizar de objetos para moldura, né? Criar molduras dentro da nossa própria fotografia. Molduras naturais como janela ou porta. Aí, no caso, um trem, ó, tá vendo? A janela está fazendo o papel de uma moldura em volta do objeto que ele quer destacar ali. Claro, volto aqui. Da moldura ou do trem? Aham, certo. Vamos ver. Essa. Então, vamos ver. Aqui embaixo eu pus o link, esse vídeo é um vídeo gringo, né? E aí tem lá o link de onde foi postado e tal, que aí vocês conseguem ver todas as composições. Já passou? Não. Foi a última mesmo. Ué. Um círculo? Ah, então. É moldura? Espera aí, então. Ah, sim. É você utilizar, eu acho que é essa daqui, né, que você falou? É, você utilizar de Não, o assunto ele está no meio, ele não deixa de estar no meio, mas está vendo que ele está entre um objeto? O objeto está ajudando na composição dele, fazendo como se fosse uma borda em volta do assunto, entendeu? Tá, o centro ele é considerado um ponto de interesse também, tá? Então a gente vai ter os pontos de interesse aqui, o centro eu vou falar sobre você centralizar a fotografia também. Sim, é a sensação que passou para você, né? Uhum. Sim, exatamente. Luz e sombra, né? Tipo, ele tá na sombra e tem a luz na porta, assim. Vamos falar um pouquinho agora de textura. Opa. Você utilizar de objetos para dar textura, né? Encontre um contraste entre o objeto fotografado e o fundo. Ó, reparem que a menina está de preto no branco e o resto das meninas estão parte escura, né? Você consegue destacar, né? Criar essa sensação. Mais pra frente eu vou mostrar umas fotos que eu fiz utilizando essas técnicas. Aí eu trago para mim o maior fotógrafo brasileiro, Sebastião Salgado. O cara é monstro mesmo, considerado, acho que um dos maiores fotógrafos do mundo, né? Então é uma escola, se puderem estudar. Sebastião Salgado, e reparem como ele utiliza bastante o ambiente como textura. Aqui, ó, se eu não me engano, é Serra Pelada, né? E aqui, ó, um monte de seres humanos aqui, ó. São pessoas que estavam ali fazendo a busca do ouro, mas se olha de longe assim, parece né? Não dá nem para identificar. Tá fundido junto com a imagem. Olha que legal, como ele pegou aqui na geleira esse desenho, né?
Não, e reparem que faz um bico para cá, que faz com que automaticamente o seu olhar vai para esse meio. Então, ele conduz a quem está assistindo, né, que está vendo a foto, ele conduz por meio do olhar, né? Aqui eu trago mais algumas imagens do Sebastião Salgado. E aí aqui, preencher o quadro. Chegue perto do assunto, né? Então lembra que você pode se mover, né? E entra aqui o lance da gente centralizar também, né? O retrato utiliza muito disso, centralizar a pessoa que está sendo fotografada. Não, desde que seja, que tenha essa intenção mesmo, né? Aqui o assunto está no meio, tá vendo? Tá? Ele está bem, ele está entre os 4 pontos, né? Então, automaticamente, pode ver que não tem nada em volta também competindo o olhar. Você está, né? Eu gosto muito de retrato, assim. Se vocês pegarem meu Instagram, ultimamente eu a maioria das minhas fotos é só retrato. E eu só fui perceber isso quando eu comecei, que eu estou nesse processo de postar material antigo. Quando eu comecei a postar, eu falei, nossa, eu fazia um monte de retrato e não observava. Pode falar. Ele comentou do ponto central, e assim, as regras elas existem para dar uma orientação para a gente sair do básico, né, e começar a entender um pouco de fotografia, treinar nosso olhar. Mas não existe nada errado em fotografar central, é uma forma de... era isso que eu me perguntei. Uhum. Não consigo ver a grelha nessa foto. Sim. Não, então. Não é a grelha necessariamente, e é uma forma de destacar um assunto. Às vezes o fundo está muito poluído, fotografa central, né? É isso aí. Para quem não conhece a Silvia, minha esposa, fotógrafa também. E ela dá de 1000 a 0 em mim. Eu aprendo todo dia com ela. É isso aí, escapinos na estrada. Beleza? A gente também tem olho dominante centralizado. Coloque o olho dominante no centro da foto. Lembra que assim, todo equipamento fotográfico a gente consegue colocar as grelhas lá, para a gente poder ter esses pontos na hora que a gente for fotografar. Olha lá, ele está centralizando. Então, quando você vai centralizar a foto, tenta colocar o olho dominante no centro da foto, né? Também a gente tem repetição de padrões, né? Vocês já vão entender, isso aqui é muito interessante. E muitos fotógrafos usam, né? Os padrões são esteticamente agradáveis aos olhos humanos, né? Olha lá. E é legal também brincar, eu acho que eu falo. Aí, o legal é quando o padrão é interrompido. Então você tem um padrão lá e você tem uma outra imagem que vai interromper aquele padrão. Olha lá. Então isso faz com que sua foto cada vez mais vai ficando mais, vai levando assim. E aí eu trago algumas fotos que eu fiz para exemplificar um pouco. Esse aqui foi um ensaio fotográfico, onde eu estava lá em Paranapiacaba e estava nublado pra caramba e a gente estava num exercício fotográfico de um curso que eu estava fazendo. E assim, foi muito interessante, porque aí a gente ia adaptar o momento que a gente está, tá, esse aqui é meu ambiente, né? Então eu como fotógrafo, como que eu posso descrever melhor esse ambiente? E aí você vai buscando as técnicas para poder fazer isso. Então ali estava tudo nublado. A equipe que estava comigo, a galera que foi fotografar comigo, a gente estava em umas 10 pessoas. O pessoal conseguiu tirar umas 10 fotos, 15 cada um. Eu fiz 500. Porque eu tinha também um fator que me ajudou muito. Meu filho Lucas, na época ele estava com 6 anos, 7 anos. Eu levei ele comigo, era final de semana, e ele ficou segurando o guarda-chuva. Então isso possibilitou que eu conseguisse sair, fazer as fotos e sem me preocupar com a câmera. Já a galera estava sozinha, como estava chovendo, teve essa preocupação. E aí, eu ressalto aqui nesse ponto também a função de você, às vezes, por mais que seja vai só fotografar, não faz sozinho. Traz alguém, às vezes que está começando. A gente tem até nas nossas redes aí um movimento chamado Adote um Fotógrafo, né? Que a ideia é essa mesmo. Pega alguém que está começando e vai ensinar essa pessoa. Não fica guardando conhecimento, tá ligado? E aí, no caso do meu filho, foi fundamental. Eu levei ele para dar um rolê e acabou que ele me ajudou muito mais do que... Né? Aqui foi nas manifestações, esse aqui é um black bloc, estourou uma bomba atrás da gente. Na hora que subiu a fumaça, eu vi que ia subir a fumaça, antecipação. Eu, fiz o clique. E aí entra aquele lance de você ter o contraste do preto com o branco. Minhas fotos autorais eu gosto de trabalhar o preto e branco. Aqui, o lance das linhas, né?
Aqui, ó, tava no Parque do Passo dando um rolê, vi essas duas senhoras caminhando. Eu falei, meu, essas senhoras, eu esperei elas passarem por mim, enquanto isso eu tirei o celular, fingi que ia falar assim, elas passaram, eu pus de modo foto e fiz essa foto. Aqui na feira ali perto do João Ramalho. É mesmo? É, pode ser, eu postei, ela tá postada. Aqui na feira do João Ramalho, ó, as linhas fazem com que a gente olhe lá para a profundidade, né? Eu acho que falta essa sensibilidade, assim, que você tá falando de perceber as linhas. Sim, isso é treino, mano. É fotografar e não ter medo de fotografar, e vai errar e observar a sua foto, olhar a foto de fotógrafo que faz, já tem experiência. Esse exercício vai levando a gente a chegar nesse tipo de conceito. Pode pegar. Mas fala aqui para o pessoal da internet poder ouvir também. Para mim essa foi a melhor foto que eu fiz. Deixa eu ver. Eu queria ver. Ah. Não sei se você conhece onde é isso aí. Eu não conheço. Ah, aqui é centro de São Paulo, né? É, o Centro Cultural Banco do Brasil, né? Banco do Brasil é. Aí eu queria pegar essa imagem aqui, que é da minha esposa, e o fundo, né? O mais interessante para mim. Aí eu falei, como é que eu vou fazer essa fotografia? Aí eu falei, fica quieta aí. Aí eu olhei em volta para ver se não tinha alguém de olho no meu celular. Sim, ali é. Porque é problema você sair para fotografar, né? Sim. Porque eu tenho uma câmera, mas eu falei, vou levar minha câmera não. Sim, mas escureceu, né? Suzana? Sim, eu ia perguntar com relação, por exemplo, quando você vai tirar foto de pessoas, certo. Geralmente teve um caso da Ludmilla aí que ela, no clipe dela, ela postou uma foto de uma senhora no porta de um bar, eu não sei se vocês viram na televisão, e ela acabou levando um processo por isso. A família diz que não autorizou a foto da mãe, né, só que ela tem um papel falando que foi autorizado. Então, a pergunta é, né, quando você tira foto assim, por exemplo, dessas pessoas, de costa, tudo bem, né? Não está mostrando o rosto, mas de frente. Nesse caso, você falou com as pessoas? Não. Assim, ó, porque se de repente a pessoa vê num jornal, vai que você cresce, né, profissionalmente assim bastante, e aí você tem você consegue uma exposição, e aí a pessoa vê, ela pode te processar, não pode? Sim, depende muito. Sim. Sim. No caso aqui, ó, eu estou num ambiente público, né? Então, uma coisa, não é uma foto comercial, né? Eu não estou ganhando dinheiro com essa foto. Então, tem essa questão também. Mas aqui é um ambiente público, se eu estou num show de rua, sabe? Se eu estou num ambiente público, não tem problema, né? Agora, e se eu estiver trabalhando como portfólio, que é esse caso aqui, aí eu não tenho problema nenhum mesmo, posso pôr. Agora, que no caso da Ludmilla, provavelmente ela ganhou muito dinheiro. E outra. Sim. Sim, isso não pode, Você não pode isolar ela e dar ênfase naquela pessoa. Mesmo isso acontece muito no jornalismo. Quando eu fiz o curso, lá atrás, o professor falava muito isso. Não confia nos jornalistas 100%, porque o cara às vezes te coloca em roubada e quem paga o pato é você. No sentido de o jornalista quer a matéria. Então vai lá, filma lá, não sei o quê. Não, cara. Não, você tem que saber o que você está filmando. E se você fechar em alguém e essa pessoa processar, você é o responsável, né? E é o que a Silvia comentou ali, né? Então, tipo, se eu viesse e fechasse nessa mulher aqui, eu poderia tomar um processo. Agora, isso é muito variado, né? No caso da Ludmilla, é muita grana que rola ali e a família com certeza também tem interesse nisso. Né? Pô, como é que você usou a foto da minha mãe sem pagar nada? Sacou? Pode ir. Eu estou fazendo um curso de viola caipira, né? E é pela Prefeitura de São Bernardo. Então, primeiro dia de aula, o
professor e o orientador lá já fala, ele já pede para você assinar um termo de autorização, que todas as imagens que forem captadas ali, tanto de fotografia quanto de filmagem, se for exposta, você não vai... você está autorizando aquilo ali, né? Por isso que quando vocês preencheram o formulário... Né? Sim, quando vocês preencheram o formulário de cadastro no curso, não sei se vocês lembram o último item lá, era justamente isso. Né? Então, a partir do momento que vocês assinaram lá e estão aqui, vocês já autorizaram porque eu estou filmando as aulas, entendeu? Então, eu já me antecipei nesse ponto, sacou? Mas é isso, tem que tomar cuidado mesmo. Tá? E tem um professor, o nome dele é Marcelo Preto. Marcelo Preto. Ele é especialista nessa área de advocacia para fotografia. Tem um livro dele muito bom que fala só sobre isso. Então, eu não lembro se eu pus no final aqui, que eu coloco uma referência de vários livros, mas eu não lembro se eu citei ele, mas já estou citando agora. Direito autoral para fotógrafo. É muito bom. Eu tenho uma cópia desse livro que a gente comprou quando ele lançou, eu tiro uma foto e mando no grupo lá também. Lá na faculdade, quando a gente vai fazer externa, já anda com uma pastinha com um termo, que aí qualquer pessoa que a gente filma na rua pega e assina. Quando é trabalho dentro da faculdade, como é todo mundo aluno, beleza, grava. Mas se trazer alguém de fora, a gente faz assinar. Normalmente a gente... E se você filmar a pessoa falando, eu autorizo minha imagem, tudo, né, o uso da minha imagem, não tem problema. A Renata, eu acho que, se eu não me engano, a Renata e a Lili passaram para vocês no material delas o termo de autorização. Se não passou, se vocês puderem lembrar a gente, porque acabou esquecendo mesmo. Mas uma cópia de termo de autorização é legal ter, e é a função do produtor ali do set, na hora que a gente está filmando, fazer esse corre de pegar e garantir que não vai passar ninguém sem... Vixe, várias filmagens já fui fazer assim, principalmente carnaval, né? E aí, você pegou, o produtor fica do seu lado, porque o produtor tem essa resposta. Você pegou alguém aqui, não sei o quê, fechou em alguém? Eu falei, não, fica em paz. E aí, quando eu fecho, ou a gente vai lá e fala, a gente te filmou, você autoriza o uso dessa imagem? Pô, autoriza, não tem problema. Aí esse take já vale isso, caso você receber um processo. E aí é um curso à parte só de processo, a gente pode até mais à frente bolar um negócio sobre isso, sabe? Vamos entender um pouquinho... Opa, falei. Eu tive uma discussão uma vez com um colega meu, colega de bar. Então a gente foi fazer a cena no bar. Era eu e o Alberto Chagas, muitos aqui conhecem. Ator, né? Só que no bar estava tendo bastante gente. E os que estavam lá, eu pedi autorização. Naquela época a gente não levou o termo de autorização. Ficou só no verbal. No verbal, né? Eu pedi para todos, se poderia. Só que de última hora chegou esse colega e foi jogar dominó e a gente passou com a câmera filmando ele. Aí depois ele veio me cobrar. Pô, da Lapa, e aí? Vai me pagar? Eu falei, se você chegou por último, todos que estavam lá, foi autorizado. Agora, se você chegou por último, você entrou de gaiato, velho. Você não vai pagar nada. Mesmo porque era um curta-metragem que não teve assim essa repercussão toda. Mas assim, pela lei, você teria que pagar ele, sabia? Não, eu sei disso. Aí eu chamei o diretor. Ou cortar ele da cena, né? Tirar ele, excluir ele da cena, né? Mas já estava no ar. Poderia sim, assim, né? Poderia. Não, a cena foi assim um bate-papo entre os dois personagens, que era eu e o Alberto que estava fazendo a cena, e a câmera fazia uma panorâmica dentro do bar. E era coisa rápida, assim. Aí e pegou o cara e ele começou a cobrar. Mas aí ele falou, pô, dá lá, pessoal, brincadeira, pô, eu não vou cobrar de você, pô. Ainda bem, pô, né? você chegou, você não estava quando eu pedi autorização. Mas é legal assim, esses caras ligaram, porque assim, tá numa filmagem, deixa o produtor nessa função. O produtor tinha que chegar, viu ele entrando lá, esse cara não tem autorização. É a função do produtor, tá ligado? A realidade nossa. Ah, sim. Vai fazer a cena. Não, sim, eu entendo, mas assim, a gente tem que saber que por mais que só vai o câmera do diretor, é uma responsabilidade que a gente tem que ter. Se o cara vir, ó que foto bonita, se o cara vir e for te cobrar, ele pode, né? É sua essa.
Parabéns, está muito bonita. Você fez no celular? Não, aqui, nesse caso aqui, né? Ó, deixa eu mostrar aqui para quem está em casa ali vendo. Parabéns, muito bonita. E aqui, ó, você já sabia das técnicas ou não? Mas se você observar, você isolou o assunto, você criou as camadas, e esse é o caminho, esse é o caminho. Mas é um curso bem bacana, eu pude entender muito mais claramente esse assunto que a gente às vezes vê na teoria, né, e quando está na prática, que foi esse curso que eu fui fazer a fotografia com meu filho. Bom, vamos entender um pouquinho de simetria aqui. Simetria agrada aos olhos. Olha lá, joguei exatamente no meio. Está exatamente do lado de lá para cá. A distância daqui para cá. Né? Trabalhando aí a proporção das coisas dentro da imagem. O João está até quase dormindo aqui, que ele viu tudo isso aqui na faculdade, né, João? Aqui mais uma foto usando o negativo. Né? Então isso aqui é um prato de bateria. E aqui o rapaz, a luz estava bem incisiva aqui atrás dele. Eu utilizei um efeito de pós-produção aqui para poder dar essa... Né? Eu só puxei contraste, são todas minhas essas aqui. Ele estava de óculos brancos, falei, meu, isso aqui na pós. Na hora que eu estava fotografando, eu já pensei na pós. Falei, se eu puxar o contraste, pelo fato dele ser um menino negro, ele vai... Ficou, parece um desenho, né? Aqui também foi um black block lá na Paulista. O que eu gostei, essa aqui é uma sequência de 3 fotos, né? Tem ele fazendo, primeiro ele para, olha, ele faz, aí na terceira ele para e dá uma conferida antes de sair correndo. E aí eu esperei um momento, sabe, na hora que ele olhou assim, até na hora que eu bati, eu falei, nossa, será que eu peguei assim? Eu fui olhar porque foi muito... Eu falei, meu medo era ter ficado desfocado, alguma coisa assim. Na hora que eu vi, caramba... E essa foto aí também. E aqui a Silvia com meu filho menor, Vini, na praia, quando a gente foi uma vez para Maresias. Eu também brinquei. Eu gosto muito de brincar, o contraste, puxar bem todas essas informações na pós, né? Tudo isso aqui eu fiz com câmera fotográfica. Tem umas de celular também. Aquela eu acho que essa daqui eu acho que foi com celular. Aqui foi câmera fotográfica, tá vendo? Aqui ainda usando o espaço negativo, e aqui eu volto um pouquinho do lance do olho humano, né? Então a gente capta a imagem, ela vem invertida, e aí nosso cérebro ele faz lá. E aí foi baseado nisso que foram criadas as câmeras fotográficas, né? Nessa ideia de... A câmera fotográfica ela se comporta praticamente muito parecido com o nosso olho, né? A gente vai fotografar a imagem, ela vai invertida, e aí quando a gente está ali na câmera fotográfica digital, o software dela faz inverter. Mas antigamente as fotos elas eram todas fotografadas de ponta cabeça. A 50mm é a que mais se aproxima do olho humano mesmo? Depende do seu sensor. Aí se você estiver fotografando em 35mm e estiver com uma 50mm, é a que mais se aproxima do nosso ângulo de visão. Você não tem nenhum tipo de distorção na imagem. Né? Agora, se você tiver com um sensor menor, que nem a sua câmera é um sensor que a gente chama nossa, deu um branco. A PS6, que ele é um sensor um pouco menor do que o sensor 35mm. Né? A 6D, por exemplo, já é a gente chama de full frame, né? Tem o frame cheio, né? Ela dá uma... pensa assim, você tem 50mm se ela fosse full frame. Só se ela for full frame, ela é 50mm mesmo. Se tiver uma lente 50 numa 70D, que é uma APS-C, você ganha 1.6, dependendo da câmera, 1.5 de acréscimo, né? Ou seja, ela vira quase uma 70 ali, sabe? Ela dá uma fechada na imagem. Então, por exemplo, vou fazer futebol. É melhor fazer futebol com uma 50, ou com uma 6D ou com uma 70D, né? Ou com um sensor menor ou um sensor maior. Você pensa com a lente que você tem, né? Se eu tenho uma lente que é 120 e eu quero aproximar ela, se eu usar um sensor menor, é melhor para mim, porque ele vai aproximar mais ainda, entendeu? Claro.
Deixa eu só pendurar aqui. A gente tem uma T3i aqui, é uma ótima câmera de entrada, é barata, ela já está um pouco ultrapassada para o mercado, assim, em termos de tecnologia, mas ela é ótima para quem está começando, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre a estrutura da câmera, mas aqui atrás desse espelho tem o sensor. Esse sensor que está aqui, eu não vou mexer nele porque é o do Lapa, mas ele é um sensor APS-C, ele é menorzinho. O sensor full frame ele é um pouco maior, né? 35 mm. Que, na real, da 6D não é um 35 mm mesmo, assim, é um pouquinho menor também. Então, por exemplo, essas lentes elas vêm 18-55, né? Só que ela tem um fator de crop, que a gente chama. Ela vai dar uma cropada, ela vai dar uma aproximada na imagem para poder entregar. Entendeu? O crop seria isso, seria esse fator de aproximação. É 1.5 ou 1.6? Eu não lembro agora. É, né? Acontece, a sua o fator de crop é de 1.6. Não, 1.5, né, Canon, né? Beleza? Então, se você tem uma cinquentinha, se tem o cálculo, você lembra de cabeça? 50 vezes 1.5, aí você tem o valor de aproximação exato, tá ligado? Essa parte que você está falando sobre o investido, tinha um professor de desenho que ele falava, faz o desenho de cabeça para baixo, você vê mais detalhes. E realmente... Sim, quando eu fiz desenho, ele falava, vai virando a folha... Não, e assim, vira a folha e vai fazendo, que aí o teu cérebro vai visualizar melhor. Que louco, né? Interessante, é essa técnica eu não conhecia. Então o princípio da câmera fotográfica ela surgiu, né, de uma, a gente chama de câmera escura, né? Era uma caixa, né, uma câmera ali com um furinho, onde a luz passava por esse furinho e ela era projetada de ponta cabeça. Eu fiz todo um aprofundamento nisso daqui que eu não consegui trazer para cá porque já sabia que a gente ia... Sim, porque... para poder conseguir enxergar, porque para não disputar a luz que está entrando ali com a luz de fora. Tem um filme muito legal, né, que conta a história do Georges Méliès, que é... Alguém lembra aqui o nome do filme? Deu um branco agora. O filme do... Você lembra o nome do filme do Georges Méliès? Eu não vou lembrar agora exatamente o nome do filme, mas que mostra esse processo. Então eles iam fazer uma cena, ele pegava um galpão, tá ligado? Montava todo o cenário ali, um galpão, depois fazia um galpão de vidro, é bem interessante. Né? Aqui explica um pouquinho mais, né, o processo dessa câmera escura, né, como que surgiu aqui a fotografia. Mas aqui eu queria trazer um foco sobre exposição. Eu vou falar um pouquinho mais à frente, agora que eu lembrei que eu pus. Aqui, ó, é exatamente a mesma câmera que a gente viu ali, a T3i, né? E como é que ela funciona por dentro. Então, a gente vai ter um objetivo aqui. No caso dessa daqui, é um objetivo a zoom. Você está com a sua cinquentinha aí, não, né? Ó, diferente da cinquentinha, 50 milímetros, ou uma lente de câmera, uma lente fixa, ela vai ter apenas, vai ter menos, a parte óptica, né, de vidro, tudo é menos. A lente zoom, ela vai fazer disposição de diversas lentes, sendo elas convexas, né, e para poder fazer a disposição dessa luz, né, e fazer com que a imagem ela se aproxime ou chegue longe, tá? Mas por trás do espelho, então, a gente vai ter um sensor que vai receber a luz e fazer. Então, assim, enquanto você está vendo a imagem, ela vai refletir para o nosso visor aqui, para o viewfinder. A partir do momento que a gente apertou o botão, esse espelho ele levanta, ela vem, e aí você determina a velocidade que vai ficar levantado esse espelho e vai gravar ali. Vocês viram que é um espelho mesmo, né? Na hora que eu abrir ali, vai gravar no sensor a imagem ali. A gente chama de queimar o sensor. E aí a gente entra nos 3 pilares da fotografia, que é a abertura, a velocidade e o ISO, né? Então a gente tem a profundidade de campo,
né? Que ela vai de 2.8 até 22, ela é uma escala, depende da lente que você está, depende da câmera, essa escala ela vai ter os seus estágios, né? A gente chama de f-stops, né? A gente também tem aí o movimento em que o obturador ele vai abrir, receber a luz, deixar a luz passar ali e fechar, né? Então aqui é o tempo de exposição que a gente chama, e aí aqui é a sensibilidade do receptor, né? Antigamente a gente tinha a asa lá no filme, para quem ainda lembra da época do filme, e aí quando veio para as digitais a asa virou ISO, né? Então se a gente tem um ISO mais alto, ele vai garantir menos grão na imagem, tá? Menos ruído no caso do digital, né? Na asa seria o grão do... Era a asa. Não é ISO, era a asa, porque o filme ele é composto de nitrato de prata, e aí dependendo do tamanho desse nitrato que faz o registro ali, ele definia se você conseguia mais luz ou menos luz, mas isso gerava o ruído. Isso. Então você pega um filme, assista um filme, tem até um filme nacional, que é com o Rodrigo Santoro, eu não vou lembrar o nome agora, mas ele foi todo filmado em 16 milímetros, ou seja, o filme é um pouco menor do que o 35, e ele tem uma textura que você olha, você sabe que é diferente, você sente o ruído na imagem. Foi feito propositalmente, eles queriam aquele ruído na imagem. Quando eu assisti o filme, eu fiquei intrigadaço. Falei, nossa, mano, mas que fotografia diferente, né? Porque a gente está acostumado a assistir filme com 35 milímetros. Eu fui pesquisar, fui ver o making off e o diretor de fotografia falou que eles quiseram passar essa sensação com um filme de 16 milímetros. Tá? Mas o mais importante, então, é entender que na fotografia a gente tem uma espécie de uma balancinha, um tripé aí, que vai equilibrar na hora de fazer a sua foto. Tá? Que seria a abertura, a velocidade e o ISO. Vamos entender um pouquinho sobre a exposição. Tá? A exposição, aí eu trago a analogia do copo. Né? Conforme eu abro mais a torneira, vai cair mais água. Fecho mais a torneira, vai cair menos água. Né? Então, essa é a ideia do f-stop. Se eu estou em 2.8, eu estou com meu obturador totalmente aberto. Conforme eu vou fechando o obturador, vai entrando menos luz. Né? Beleza? Aí entra um detalhe. Por exemplo, eu quero uma foto mais desfocada. Normalmente, eu deixo entrar mais luz e compenso de outro jeito. Então, ele é um fator. Eu preciso tirar a luz, minha foto está muito clara. Eu venho fechando, posso fechar o obturador. Mas saiba que a partir do momento que eu fechei o obturador, tudo que está na imagem eu começo a ganhar profundidade de campo. Tá? Conforme eu abro o obturador, eu começo a reduzir minha profundidade de campo. Então, assim, uma forma de controlar a luz, então, seria a exposição. A gente vai entender um pouquinho melhor isso para frente. Tá? Aqui, eu consigo exemplificar um pouco mais isso. Eu tenho aqui entrando bastante luz. Olha o meu fundo como ele está desfocado. Eu venho fechando. Olha o meu fundo como ele agora. Tudo na imagem tá em foco. Imagina uma proporção mesmo. Se eu estou aqui no João, em 2.8, vocês que estão aí atrás já estão desfocados. Se eu começo a fechar para 22, o que eu estou fazendo? Diminuindo a quantidade de luz, mas aumentando. Aí, como é que eu compenso essa falta de luz? Eu posso vir com luz externa. Posso controlar, e aí entre os outros fatores. Mas no caso aqui, né, da exposição pelo obturador, a gente faz isso, tá ligado? Aí aqui, a velocidade, né, o tempo de exposição. A luz, lembra que ela vem em linha reta, como a gente falou. Ela vai vir em linha reta, pum, bateu lá na Suzy, voltou, entrou em linha reta no meu obturador. Agora, eu preciso definir quanto tempo vai ficar aqui. Imagina aqui, vou pegar aqui o canetão, primeira vez que vai ser usado no curso. Essa aqui foi um exemplo que o Bruini me deu, eu nunca mais esqueci. Eu tenho uma gratidão pelo Bruini, meu professor. A luz, ela tá lá, pum, saiu daqui da fonte de luz, bateu na Suzy, voltou, registrou, certo? Se eu fechar meu obturador, tá ali, está registrada a minha foto. Mas meu tempo de exposição lá vai ficar mais tempo aqui, incidindo a luz aqui. Conforme a Suzy vai se mexendo, o que acontece? Vai riscando, certo? Porque ela está em linha reta e nosso receptor está recebendo a imagem aqui. Vai riscando, certo? O que é isso aqui? Esse riscar da foto, o que é? O borrado.
Quando a gente tem uma foto desfocada, é uma foto que ficou muito tempo exposta na hora de ser tirada. Certo? Se isso é intencional, a gente tem uma puta foto. Se não é, a gente tem uma foto zoada de ficar tudo desfocado. Certo? Ficou claro? Então, quem define o tempo que vai ficar ali, né, a exposição, quem define se a foto vai ficar nítida ou se ela vai ficar borrada é o tempo de exposição, que é outro fator. Se eu deixo mais tempo aberto, mais tempo entrando luz, o que acontece? Se eu tenho mais luz, mais claro fica a minha imagem. Se o meu tempo de exposição está alto, 1/1000, eu acho que eu nunca fotografei em 1/1000. E aí, por exemplo, você quer pegar a pessoa, pulou, a pessoa congelou lá no alto. Você tem que usar bem alto o seu tempo de exposição. Sacou? Então, é o tempo de exposição que vai definir isso. Mas você tem que pensar, se eu subir meu tempo de exposição, o que acontece? Minha foto tende a ficar mais escura. Eu tenho que compensar de alguma forma. Ou, na abertura, vou ter desfoque. Então, é isso. A fotografia, basicamente, é você fazer com que essa balancinha dos três estejam de acordo para aquilo que você quer, para a sua intenção, que o João costuma dizer. Fala aí no microfone para ajudar quem está em casa. Eu tinha uma matéria para fazer com skatistas e eu consegui, fiquei lá na pista e fui e consegui na hora quando ele fez o movimento, fez a manobra. Não sei se é a mesma coisa. Isso, provavelmente você subiu o seu tempo de exposição. Diogo, qual que é o tempo de exposição que eu posso partir? Depende muito da lente que você está, mas assim, a gente costuma fazer o tempo a partir do frame rate. Aí eu vou entrar em outro assunto daqui a pouco. Mas assim, 1/60 é um ponto de partida. Tá? Se eu estou com uma cinquentinha, usa isso, né? 1/60, 50. Se eu estou com uma... A Silvia que me ensinou isso aí, foi muito legal. Né? E depois eu fui entender melhor com o tempo no vídeo e tal. Mas, por exemplo, se eu estou filmando em 24 frames por segundo, a gente vai entender um pouco de frame rate já. Mas estou filmando lá em 24 frames por segundo, qual que é a minha abertura ideal? Né? A ideal é sempre o dobro, né? Seria 48. Só que como essas câmeras digitais não fazem 48, a gente joga para 50. Entendeu? E por que eu tenho 30 lá? Estou filmando em 30 frames por segundo. É um programa de televisão, é um show, alguma coisa assim que precisa de mais informação. Os filmes normalmente são filmados em 24 frames por segundo, né? Só para deixar claro isso. Aí eu jogo 1/60. Né? Então, quando comecei a fotografar aqui, eu não tinha estudado nada e já tinha comprado a câmera, eu comecei fotografando 1/60, meio que automático, assim, e depois eu fui entender o porquê disso, sabe? Então, estou perdido, não sei, coloca 1/60 na sua câmera, você já sabe que pelo menos ali você... Agora, isso é um detalhe, porque se você tiver com uma teleobjetiva, né? uma lente tele, esse já 1/60 já foi para o saco. A Silvia vai mostrar para vocês. Pega para mim lá, Dan, por gentileza. Essa é uma tele. A minha eu vou te falar, foi na raça, a minha não é semiprofissional, não tinha técnica, aquela coisa bem rápida, mas a ideia era pegar, eu vou pegar ele no ar, fazendo quiser ir passando aí para a galera aí. Deu certo e ficou legal. Parabéns, da hora. Sem ser, assim, eu estava até perguntando para ele, assim, a minha não é semi, pequena, mas... Então foi na raça, tipo, o olhar. Então, exatamente. Mas o mais interessante das técnicas é isso, você entendeu por que você conseguiu fazer certinho. Eu um pouquinho que estava junto com ele, então eu deixei ele central. Aí, João, eu quero sua participação agora, que você está muito quietinho hoje, eu gosto quando você fala. Por que você não fotografa no automático? Bom, primeiro porque no automático, que nem assim, a câmera vai estar sempre buscando uma perfeição, mas na questão do automático. Tanto na questão da iluminação e alguns outros fatores que vai estar relacionado com as velocidades e também com o ISO. Eu não gosto de fotografar no automático por duas questões. Primeiro, se a minha foto não ficar legal, depois eu não consigo editar ela da forma que eu quero.
Então eu sempre fotografo em RAW, foi uma dica sua, e aprendi isso na faculdade também. Em RAW. O arquivo original da foto. E aí eu costumo brincar muito na questão do manual, né? Porque assim, também isso depende muito de onde você vai estar fotografando. É lógico, num casamento, eu não sou fotógrafo de casamento, não, eu gosto de fotografar vários temas. Mas, por exemplo, no profissional, num casamento, é meio difícil você ter que trabalhar no manual, né? Você tem que estar bem atento, porque são momentos que você não pode estar perdendo. Por isso sempre tem 2, 3 fotógrafos. Mas eu procuro fotografando e eu mexo muito na máquina, né? Eu mexo muito em velocidade, na iluminação, no tempo de exposição. E aí você vai clicando e você vai olhando a foto. E você vai conseguindo fazer a foto do jeito que você quer. O ambiente também ele varia muito, né, Diogo? Porque, por exemplo, você está em Paranapiacaba, né? É lógico que essas configurações, por exemplo, eu gosto de fotografar muito em PB também. Então, o PB você consegue, nos tons de cinza, branco, você consegue também numa regulagem dentro do manual fotos interessantes. Mas eu acho que é isso, você pega a sua máquina, joga no manual e vai tentando. Vai praticando. Esse ensinamento que o Diogo está passando, velocidade, tempo, exposição, vocês vão aprender no dia a dia com a máquina e esquece automático, gente. Porque automático, né, vocês vão fazer fotos que talvez, para quem conhece e tem um entendimento, vai olhar assim, pô, essa foto não ficou legal. Eu acho que até para você, por exemplo, que nem aquelas fotos que eu mostrei para vocês lá, se tivesse no automático, a câmera que ia definir, né, a intenção, a câmera que ia definir. Sim, isso entendeu? Então, assim, ali foi a aplicação de todas as técnicas mesmo, né? Eu, depois que foi o meu ensinamento que eu passei para você, foi um que eu recebi também do Naldo, né, que era da Baçaí. E eu comprei a câmera e ele falou, cara, não esquece manual, é automático. E desde o primeiro dia eu já comecei a fotografar no manual, né? E as primeiras fotos ficam uma bosta mesmo, mas com o tempo você vai treinando, exercitando, quando você vê, você até fala, nossa, caramba, foi eu que fiz, né? Um caso isolado, como você fez aquelas fotos lá, tudo bem que você tem tempo de fazer. Agora, se você vai cobrir um evento, a Chile já até falou aí. Mas tudo é exercício. Está na Avenida Paulista, lá, os caras fazendo um movimento lá. Não, eu só tiro foto no manual. Então, assim, com o tempo, você vai dominando tanto a técnica que você sabe que se você tiver em 1/1000, sua foto vai estar congelada. E aí, a câmera tem um negócio dentro dela chamado fotômetro, né? Então, ele é o seu amigo. Ele vai te guiar ali para saber se o que você está fazendo realmente é o que você está imaginando, assim, na questão de exposição. Pode falar. Diogo, eu acho que o que vocês estão tentando falar é que se você trabalha no automático, a máquina fotográfica ela vai estar definindo tudo o que vai ser daquela imagem, você não vai poder mais mexer naquela imagem. Sim. Pode até mexer, mas não com tantos recursos. E no manual, você tem várias possibilidades de estar trabalhando em cima daquela imagem. É isso, né? Pelo que você falou, dá a impressão que esse trabalho vai ser feito na pós. E, na verdade, não. O que você tem que entender é o seguinte, que vamos supor que a sua intenção é fazer um cara correndo... Não, vamos mudar. Sua intenção é fazer uma pessoa parada, quem nunca viu uma foto dessa? E aquele rastro de carros que passando aqui. Isso daí é o que acontece. Ele diminuiu o tempo de exposição. Como a pessoa está parada, a luz está batendo nela, voltando lá. Se ela se mexer assim, ó, aqui, ó, o Dan fez uma aqui, ó, né? Se ela ficar se mexendo aqui, aí o que aconteceu? O fundo vai ficar borrado, né? O objeto vai ficar borrado. Se a pessoa está paradinha ali, ó, isso dá para se usar no vídeo, no cinema, é o mesmo conceito, tá? Esse conceito de fotografia que eu estou passando para vocês, se usa no vídeo, se usa também no cinema, se usa também isso é fotografia, tá? Fica paradinho lá, o tempo de exposição está maior, vai criar o borrado. A gente chama de shutter, né? Deixa o shutter mais longo, vai ficar borrado. Entendeu? Você quer fazer uma imagem de um bêbado, né? Eu já fiz isso várias vezes. O cara está embriagado. Você, diminui o shutter lá e faz o movimento, tal, usando o ponto de vista, né? Como se fosse a visão do bêbado. Você vai dar aquele borrado na imagem como... E vai dar intenção para quem está assistindo de que o cara está bêbado. É um efeito na própria câmera.
Pode falar aí da Lapa. Fala aqui no microfone. Eu quero saber, assim, o ideal mesmo para fazer a fotografia, qual é? Cara, o ideal depende da sua intenção. O ideal é a sua intenção. Agora, por exemplo, eu preciso chegar no ambiente. Qual que é o ambiente de luz que eu tenho aqui? Tá? Você tem que ter um ponto de partida. O meu ponto de partida quando eu vou fotografar é a partir da lente que eu tenho, qual que é eu tô fazendo qual o tempo de exposição, né? Então, por exemplo, se eu tiver 1/60, qual que é a lente que eu tenho? Se eu for fotografar numa tele, né, uma lente mais fechada, né, eu preciso jogar o meu shutter mais para cima, ou o meu tempo de exposição mais para cima, porque senão vai borrar minha imagem. Você está falando em questão de manual ou automático? Não, no manual. Então, assim, ponto de partida, tô ali perto de uma 50, né, uma cinquentinha que ele fala, né, um 50 milímetros, estou em 50 milímetros, parte de 1/60. Né? Aqui, ó, o ISO, quanto mais baixo, melhor, mas depende da câmera. Por exemplo, a 6D aguenta até 6.400, sem me trazer tanto ruído, é quase... A foto passa numa boa, vou fazer uma impressão, você não vê ruído. Se eu for jogar... Então, exato, se eu for jogar numa T3 igual a sua, o limite vai ser 1.600. Ah, Diogo, como é que você descobriu isso? Cara, fui pesquisar na internet, ou testando. Comprou uma câmera nova, cara, eu quando compro equipamento novo, eu deschavo ele do início ao fim. Pode ser celular, o que for, eu vou fuçar ele até porque não quebra, gente, não quebra. Não sei se tacar no chão vai quebrar, entendeu? Pode falar. Então, tem uns amigos, quando a Fórmula 1 voltou para São Paulo, que estava em 89, então ele tinha aquelas máquinas caseiras lá, aquelas, mais ou menos, né? E eles foram fotografar lá. O carro passava assim, por exemplo, a Ferrari passava, era um risco vermelho assim, quando passava assim, não tinha... Por causa do tempo foto. de exposição. A câmera ela foi feita para esse padrão. Qual que é o padrão? Qual que é a maioria das fotos que a pessoa vai tirar? É foto de família, todo mundo paradinho e tal. Então essas câmeras antigas, você não regulava tanto ela, não te dava tanta opção para regular ela. E caseira, então, né? As caseiras, ela vinha lá, era uma lente 50, pode pegar, até hoje. Eu tenho lá em cima que não, acabei vacilando de não trazer aqui para baixo. Fica para uma próxima aula, aí fico já para a próxima aula. Mas assim, vinha sempre no padrãozinho, era 50 milímetros, a asa que você comprava você que definia, então se você comprasse uma asa mais... Os filmes, quando a asa era mais alta, era mais caro. Né? Mas tinha lá, a asa padrão, acho que era 200 ou 250, eu não lembro agora. Não tinha, não, eu fui descobrir no digital. Minha mãe e meu pai batendo foto em passeio de família. Sim. É uns negócios assim que você fala. Às vezes dava bem, você fala, cara, que foto da hora. Mas às vezes você olha e você fala, putz. Não, o automático daquelas câmeras fotográficas antigas era só para saber se o ambiente estava com muita luz ou pouca luz. Que aí, tá com pouca luz, ele tacava a flash. Mas quantas vezes tirava a flash a cara da pessoa toda branca porque ela estava muito próxima? Ele não faz o cálculo na pessoa, ele faz pelo ambiente. Quando não queimava, ficava tudo branco, você não via nada, né? Eu tive uma câmera, não sei se você tem uma câmera A gente tem também. Eu tenho bastante câmera antiga aí. Tirava uma foto e estava aquela mancha. Sim. Não, branco. Sim. Hoje está muito mais fácil a fotografia, né? Tanto é que é muito mais acessível para todo mundo. Aqui também tem um gráfico de relação, né? Para a gente entender um pouco mais disso. Aqui também ele mostra a diferença dos ISOs, né? Então você tem ali, quanto menor o ISO, menos grão você tem, mas também tem menos luz. É a mesma coisa. Então, por exemplo, eu fiz um show do Dead Fish, até o Dan estava lá. E os caras tudo com flash para fazer o show. Eu não gosto de trabalhar com flash. Mas eu já cheguei no show já sabendo das minhas limitações. Se eu não tenho flash e o lugar não tem luz, o que você faz? Entendeu? Então eu falei, eu vou usar a luz do lugar. Mas tudo isso é intencional. Eu gosto de fazer foto assim. E aí vocês veem as fotos, as minhas fotos é totalmente diferente do que da galera. É totalmente, o pessoal fala artística mesmo, assim. Porque eu usei os recursos da câmera. Eu joguei o ISO lá em cima, ninguém trabalha acima de 6.400. Ninguém. Meu ISO estava 12.000 e não sei o quê. Por quê? Eu já sabia que eu ia usar ela de forma artística e já... Entendeu? Não é que não se trabalha, está ali é para você usar. Só que aí você tem que saber a hora de usar também. Entendeu? O ruído vira um fator a meu favor, desde que isso está claro. Você olha a minha foto, ela está clara. Eu só não tenho ela aqui, mas depois tem no meio do Instagram, lá vocês podem ver.
Beleza? Aqui tem um exemplo ó, de ISO baixo e ISO alto. Tá? Quando a gente tem ruído na imagem, quando não tem. Tá. E aí aqui a gente vai entrar num ponto muito importante. Transforme o seu celular em uma câmera filmadora. Passo 1, colocar em modo avião. Sempre. Né? Qualquer informação que for te atrapalhar na hora que você está fazendo o seu trabalho, é ruim. Né? Sebastião Salgado, acho interessantíssimo que ele fotografa com um fonezinho de ouvido, e ele monta a playlist lá dele e ele vai ouvindo. Para ele, ajuda ele a se concentrar. Então isso não está atrapalhando, né, a concentração dele, está ajudando a concentração dele. Então é a favor dele. Né? Agora, se você está ali fotografando, trabalhando e aparece uma imagem na hora, recebeu a mensagem de não sei quem, já te tirou do foco e você já perdeu todo o rolê do trampo. Para que, se caso alguém aqui é isso que eu acabei de dizer, tá? Então, configurar o celular para fotografar em modo Pro. Eu pus um videozinho aqui, mais uma vez, porque a ideia desse curso era ser totalmente online. Aqui ele pulou. Eu fiz um esquema que era para mostrar o celular aqui na TV, só que eu não instalei aqui no computador da Shirley. Tá, eu vou abrir esse link e aí a gente vê pelo vídeo mesmo, tá? Aí eu ia mostrar para vocês aqui na aula, no celular mesmo, mas todo o celular, toda a câmera fotográfica, se vocês observarem, ela vai ter o modo Pro dela, tá? E aí precisa achar no seu celular onde está o modo Pro da sua câmera. Ele tem um modo, se você procurar na sua câmera fotográfica, todo mundo quiser pegar o celular e puder dar uma olhada, vocês vão ver que em algum lugar, ou nas configurações, ou em alguma aba, tem o modo Pro. Os celulares, os últimos celulares, né? Não sei se, sei lá, quem tiver, se alguém. Se você colocar no modo Pro, ele vai habilitar para você possibilidades que no modo automático não habilita. Já apareceu, né? ISO, velocidade. O que mais está aparecendo no seu ISO para a gente? Isso. Esse vídeo aqui, ó, o cara explicando, né? Na hora de posicionar objetos dentro da sua imagem. Tudo habilitado, então, vamos começar aqui pelo lado esquerdo, aqui em cima. Ó. Esse símbolozinho aqui de quadradinho significa área de foco. Você pode alternar para pontual ou multipontos. Isso você só consegue fazer quando o foco estiver no automático, tá? Vem aqui do lado, ó, é a terceira opção, você pode clicar nela, está em alto aqui, tá vendo? Para você mudar para manual, é só você usar a reguinha, ó. Colocou o dedo, foi para baixo, foi para cima aqui, já está no manual. Dependendo do celular, o negócio é avançadíssimo. Para você saber aonde está o seu foco aqui no manual, é só você reparar que conforme você vai mexendo o dedo aqui, vão aparecendo linhas contornando objetos, linhas verdes, ó. Quanto mais eu for para cima, mais linhas verdes vão aparecendo aqui atrás, ó, na parte de trás da foto. Quanto mais eu for para baixo, mais linhas verdes vão aparecendo em volta desse Goku aí, ó. E é assim que eu me baseio. Se eu tirar uma foto agora, eu estou focando no Goku. Aí, ó. Tá, eu trouxe isso para vocês só para vocês saberem que todo celular dá para se colocar no modo Pro, e no modo Pro ele vai habilitar então para a gente todas as funções aí que eu venho falando. Então habilita o ISO, habilita o shutter, né, que é o tempo de exposição, tá? O seu não tem? Deixa eu dar uma olhada aqui da Lapa. Foto. Flash, timer. O seu não tem mesmo da lata. Deixa eu ver. O seu não tem. Mas o seu tem grelha aqui, ó. Dá para habilitar. Então, por que o seu não tem da lata? Tem celular que a pessoa sabe que a pessoa vai usar só para assistir uma fotinha ou outra, entendeu? Mas conforme, dependendo do celular, já vai ficando mais... Que nem no seu caso, você já não conseguiria controlar o tempo de exposição, essas coisas, tá? É uma limitação do seu aparelho mesmo. Mas isso não impede de você contar a sua história, né? Não impede nada. Esse aqui é como se fosse a abertura, tá? Como se fosse a abertura. O ISO é o que define a... Beleza, pessoal? Então, os conceitos básicos de fotografia foram esses. Eu tenho 20 minutos para passar mais 4 pedaços. Não vai dar tempo, então eu vou seguir, porque eu preciso entregar todo esse material, mas quem puder ficar, fica.
Quem não puder, tá? Eu vou entrar agora um pouquinho em fotografia em movimento, tá? Vamos entender um pouquinho o que seria da fotografia em movimento.